Olá, começando mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara Pelotas. E voltamos a conversar com o vereador Anderson Garcia. A gente já falou sobre início da carreira política, mandato, projetos, mas hoje nós vamos voltar a conversar sobre outro assunto, que é a reeleição. Uma reeleição com um aumento expressivo de votação. Primeiro, vereador, obrigado por tê-lo outra vez aqui na TV Câmara e agora como vereador reeleito para mais um mandato. Obrigado, Edson, o pessoal da TV Câmara. É uma satisfação a gente poder falar agora como vereador reeleito. E confesso que foi uma situação única, né, por ter sido a primeira vez e por passar por uma eleição que foi completamente diferente de todas as outras eleições disputadas, né? A mini reforma eleitoral do ano passado fez com que essa eleição ficasse um pouco mais difícil. É difícil de se trabalhar, tempo exíguo, acabou o programa eleitoral dos candidatos a vereador, então a gente teve uma eleição um pouco mais difícil. E acho que foi bem nessa eleição quem fez a leitura correta dessa mini-reforma. Mas a gente está satisfeito, a gente poder sentar no nosso lugar aqui e representar mais uma vez as 3.277 pessoas que nos emprestaram o apoio, o voto, e a gente está disposto a trabalhar bastante com essa renovação do mandato. 2.160 eleitores fizeram com que o vereador Anderson Garcia chegasse pela primeira vez na Câmara. Agora são 3.277. O que o senhor atribui a essa ampliação? A gente pautou o nosso mandato por posicionamento, né? No primeiro mandato, a gente já pôde ser líder do governo. A gente liderou o governo do prefeito Eduardo por 2 vezes aqui na Câmara. 2 vezes importantes, porque uma foi na primeira revisão salarial de 2013, né? Foi em 1º de maio de 2013, a gente foi líder do governo e ali tivemos sucesso na liderança. Depois, em dezembro de 2015, quando se discutiu pela primeira vez aqui na casa a PPP, e também a gente liderou o governo com uma situação um pouco difícil, né? Câmara lotada, com agressão verbal, uma série de situações. E isso ensina as pessoas a ter responsabilidade, porque a gente não pode esquecer que a gente é vereador do 3º maior município desse estado, né? E isso traz uma responsabilidade muito grande para o vereador. Então a gente tem que ter essa responsabilidade bem clara na nossa vida política, e a gente tem isso bem claro. Certo. Segue, segundo a identificação daquilo que o vereador sempre teve uma base muito forte no bairro Fragata. Desta vez, continua sendo Fragata o grande celeiro de votos do vereador? Conseguiu ampliar? Como é que o senhor faz essa leitura em relação ao seu mapa, à sua distribuição de votação? A gente passou de 1.368 para 1.507 votos no Fragata. A gente ampliou no nosso bairro. E a gente ampliou num cenário político um pouco diferente também do que foi a outra eleição. Porque ali tivemos muitos candidatos do bairro Fragata, identificados com o bairro. E todos esses candidatos fizeram de 1.500 a 2.000 votos. Claro, com algumas exceções, certo, mas os candidatos mais fortes fizeram de 1.500 a 2.000 votos no bairro. Então, quando se tem muito candidato dentro de um colégio eleitoral, a gente acaba dividindo votos. Mas a gente conseguiu, sim, mesmo nos posicionando em relação à questão do IPTU que a gente votou, em relação à questão da água que a gente votou, a gente conseguiu fazer com que as pessoas entendessem o nosso posicionamento. E a gente fica feliz por ter aumentado. Agora, mais feliz ainda, porque a gente fez 1.700 votos fora do bairro. Isso também é importante. Isso demonstra que o vereador não é de um bairro. O vereador é da cidade inteira. E a gente está conseguindo consolidar essa situação. Tanto é que a maior obra que teve intermédio do nosso mandato foi lá na Colônia Z3, onde a gente pulou de 1 voto para 62 nessa eleição, por exemplo. A gente fez uma obra importante na Balsa, intermediamos, não, quem faz é o governo. Sim. Intermediamos uma obra importante lá na Balsa, que nos rendeu uma votação maravilhosa lá, com o apoio da comunidade, com o apoio do meu amigo John Machado. Ou seja, a gente conseguiu, em várias posições da cidade, no Lindóia a gente foi muito bem, fomos o 3º mais votado do colégio Alfredo Simon, por exemplo, né?
Então a gente está feliz porque a gente conseguiu estender o nosso mandato para a cidade inteira. Mas é claro que a gente tem, por ser do Fragata, por ter nascido no bairro, por ter se criado no bairro, por ter atuado na Unidos do Fragata, por ter vivido as questões do bairro, né? A gente é muito mais ligado ao bairro Fragata. É porque quando o senhor menciona, o vereador não executa, mas ele traz aquela representatividade das demandas das diversas regiões da cidade, né? Porque não tem como a população inteira bater a porta do executivo das secretarias para fazer a solicitação. Justamente esta intermediação é papel do vereador, né? E a gente não pode representar essas demandas, né? Exatamente. E a gente não pode esquecer, principalmente, que o poder legislativo é o poder mais próximo do povo, né? As pessoas não vão na prefeitura bater na sala do prefeito, elas vêm aqui no vereador. E a gente não pode, de maneira nenhuma, não tratar bem ou não levar adiante as demandas daqueles que vêm nos procurar, independente do bairro que moram. Então, é uma felicidade que eu tenho dentro de mim, porque às vezes as pessoas esquecem e diminuem um pouco o valor da nossa cidade, o quão bom é a nossa cidade. A gente viu na propaganda eleitoral muitas pessoas falando mal, falando das coisas feias da cidade, e realmente tem. Mas vamos levar um pouco mais vamos dizer, de felicidade. Vamos lembrar um pouco mais das coisas boas que Pelotas tem a dar para os seus moradores. E eu estou feliz da vida, porque tu ser vereador em Pelotas é uma responsabilidade ímpar. E a gente vai levar isso com muita seriedade ao longo desse mandato. Já dimensionou que a sua votação é maior do que muitos pequenos municípios da região, 3.276 votos, o vereador mais votado do PTB para a próxima legislatura e dos vereadores reeleitos. O senhor é um dos poucos que evoluiu em votação? Já deu para fazer toda essa avaliação? Não, em relação aos municípios, não. A gente recebe telefonemas de alguns. Se pegar Arroio do Padre, Turuçu e outros municípios aí da região. Até municípios maiores, né? A gente em Piratini, minha irmã mora lá em Piratini, me disse, mas isso é mais voto que não sei o que. Eu digo, isso é fruto de trabalho, né? Quanto maior a votação, maior a responsabilidade. A gente lutou muito para chegar. E tu conhece bem o meu gabinete, Edson. Eu queria convidar as pessoas a vir no meu gabinete, conhecesse a realidade do nosso gabinete. Queria convidar as pessoas aí ao nosso Fraganete, que no Fragata tu também conheces bem. A gente montou um gabinete no Fragata que apelidamos de Fraganete, na rua Conselheiro Brusque, número 41. Tu vai ver a seriedade com que a gente trata o tema político, a seriedade com que a gente trata as pessoas. E isso é mais importante. Isso tem um valor, às vezes, sentimental muito forte. Porque a gente chegava nas ruas para pedir voto e as pessoas diziam, olha, fui muito bem tratado, vou votar em ti porque tu leva a sério, porque tu te preocupa. E isso é o mínimo que a gente tem que fazer. A gente sabe do papel do vereador, sim, na acepção da palavra, que é legislar, que é fiscalizar, mas a gente não pode deixar nunca de lado as pessoas que atravessam a cidade e vêm bater na tua porta em busca de um serviço público que não lhes é prestado. A gente tem obrigação de intermediar com o Poder Executivo esse serviço para quem mais precisa. Esse contato direto com a população foi algo que a gente percebeu durante o seu mandato. Jamais houve esse afastamento. A gente pode perceber isso pela publicação das suas informações, das próprias imagens. Muitas vezes, em alguns momentos, quando fizemos contato, né, para apurar alguma matéria com o vereador Anderson Garcia, estou aqui no Fragata, estou aqui na Z3. Quer dizer, esse contato direto, esse afastamento, em momento algum aconteceu durante os 4 anos. Também é diferencial? É diferencial. Eu acho que a gente teve alguns exemplos aqui na Câmara de vereadores que não se reelegeram. A gente não sabe o real motivo, mas nós conversávamos internamente e nós tínhamos uma certeza. Nós não deixaríamos de ser eleito por um afastamento da comunidade. Isso não ia acontecer, porque em nenhum momento desses 4 anos a gente esteve longe da nossa comunidade, do bairro Fragata, do Lindóia, das Trezendas, da Z3, da Balsa, do centro. Toda vez que fomos chamados, a gente foi. A gente não mandou pessoas ir por nós. Eu fui lá pessoalmente. A gente teve apoio
de pessoas importantes, de sindicatos importantes, como o Sindilojas, né? Porque a gente fez um serviço também em defesa dos comerciantes da área central da nossa cidade, dos comerciantes dos bairros também, na questão do aparato publicitário, uma série de situações. Ou seja, o nosso mandato foi repleto de realizações. Às vezes é difícil tu falar de todas, Sim. mas a principal realização, acho que tu tocou no cerne da questão, que é o não afastamento da comunidade. Isso teve presente, teve vivo ao longo desses 4 anos e vai ficar presente para o resto da minha vida. Então, o senhor manteve a postura de apoio ao governo, base do governo, liderou em vários processos, mas nós acompanhamos muitos momentos que o senhor cobrou o governo também. Fez cobranças de serviços ou de algumas pastas que não estavam atuando dentro da expectativa. Isso mostra que, de qualquer forma, conseguiu exercer aquilo que é papel do vereador, ou seja, de fiscalizar, apoiar no que era possível, mas também de apontar possíveis equívocos ou correções necessárias. Eu costumo dizer, e estou falando nos lugares onde sou convidado, que o fato de tu ser base do governo não é impedimento para tu criticares o governo quando achares necessário. Eu fiz muitas vezes, às vezes críticas fortes, que nos renderam conversas, que nos renderam reuniões com o partido, com o prefeito, porque a gente não deixa de fazer a crítica quando ela merece ser feita. Isso vai acontecer também no governo da prefeita Paula. A gente vai ser base do governo, seguindo uma orientação partidária, agora não vamos deixar de criticar quando acharmos necessário. A partir do momento que o poder público não esteja prestando serviço de qualidade para a população, nós vamos procurar conversar. Se a conversa não der resultado, aí nós vamos usar o que é de nosso direito, que é a tribuna, e aí vamos fazer a crítica forte, como a gente sempre fez. Estou conversando com o vereador Anderson Garcia, nós vamos permanecer, porque a gente está recém... De 2.160 foram para 3.277 votos. Só o semblante do vereador já é de satisfação, né? Porque foram 1.017 eleitores a mais... 1.117. 1.117. Estou diminuindo? Não pode. Na verdade, foram 1.117 votos, 1.117 eleitores que confiaram a mais do que no primeiro mandato no vereador Anderson Garcia. Nós vamos prosseguir depois do intervalo no programa Entrevista aqui na TV Câmara Pelotas. E a TV Câmara não é só um canal político. Todo sábado às 4h30 eu apresento o programa Galeria, com cultura, entretenimento, música, intervenções artísticas e muito mais. Não esquece, é no sábado às 4h30. A gente se vê lá. Retornando com o programa Entrevista aqui na TV Câmara Pelotas, estamos conversando com o vereador Anderson Garcia, do PTB, reeleito para mais um mandato. Convém sempre relembrar, foram 2.160 votos na eleição passada, 3.277 nesta eleição. Mas o PTB, na eleição passada, elegeu de forma direta 2 cadeiras. De forma direta nesta, 3 cadeiras. O PTB elege o vice-prefeito da cidade.
Naturalmente, uma leitura que se faz nesse momento é que o PTB sai fortalecido deste processo, vereador? Ah, sim. Na verdade, existe dentro do PTB uma forma diferente de se fazer partido. Nós do PTB somos muito amigos, a gente vive entre nós, a gente consegue conviver harmonicamente dentro do partido. Toda vez que tem um evento, um encontro, a gente faz um churrasquinho lá no partido, a gente tem essa questão de convivência. E isso, muito mérito do presidente Guto, Agostinho Neto. O Guto, desde o início, conseguiu montar uma nominata de candidatos que dava, antes da eleição, a impressão que a gente aumentaria o nosso número de cadeiras eleitas, né? Com a vinda do PSD, que também foi um convite do presidente Agostinho, aí sim, essa questão ficou mais cristalina ainda, né? Tanto é que elegemos 3 e um do PSD na nossa coligação. Se o PTB saiu fortalecido, foi a pergunta? Sim. Talvez o mais fortalecido. Claro, vamos situar aí o PSDB, que tem a prefeitura e 4 vereadores. Mas de todos os outros partidos, o PTB com certeza foi o mais fortalecido pela montagem de uma nominata capaz de fazer 3 cadeiras. O PTB sai da base de apoio do governo Eduardo Leite para ser o próprio governo com o vice-prefeito Idemar Bars. A vice-prefeita Paula Mascarenhas é eleita com 60% dos votos válidos deste município. Como é que o senhor faz a avaliação desta aprovação? Porque pelo menos a gente pode considerar dessa forma, né? Porque uma candidatura que é da vice-prefeita apoiada pelo atual prefeito, que obtém 60% em uma eleição no primeiro turno, pelo menos a interpretação que se pode fazer é que houve uma aprovação da atual administração. Como é que o senhor viu essa... Primeiro, chegou a surpreender uma eleição em primeiro turno de forma tão direta? Primeiro, absolutamente sim. Foi aprovado o modelo de gestão do prefeito Eduardo. Isso aí é claro. Só não vê quem não quer. A gestão do prefeito Eduardo elegeu de forma muito forte a prefeita Eduarda. Prefeita Eduardo, exatamente. A Paula, desculpa. Prefeita Paula, desculpa. Isso aí a gente pôde ver na condução dos trabalhos. Pelotas é uma cidade que tem as suas contas em dia. Pelotas é uma cidade que consegue fazer obras. Pelotas é uma cidade que inaugurou UPA. Pelotas é uma cidade que fez a licitação do transporte coletivo. Isso tudo gerou a eleição da prefeita Paula no primeiro turno. Se era esperado, por quem viveu o momento, sim. Porque a gente tinha pesquisa, o grupo os partidos que apoiavam a candidatura da prefeita Paula tinham pesquisas que indicavam a vitória no primeiro turno. Isso, na última semana, ficou cada vez mais forte. Com uma pesquisa feita na sexta-feira, né? E uma da boca de urna, que só foi divulgada, acho que depois das 17 horas. Isso, exatamente. Então, a gente já tinha, sim, a convicção. Nós, partidos coligados, tínhamos a convicção que seria no primeiro turno. Inclusive, se falava, nos últimos 4, 5 dias, qual seria a diferença percentual. Tão forte foi a questão do prefeito Eduardo na eleição da prefeita Paula. O que muda para o vereador Anderson Garcia se pensar para os próximos 4 anos, quando já tinha uma função estratégica na Câmara, mas agora por todas esse aumento de representatividade do PTB na cidade e a dilatação de votação do próprio vereador. O que muda em termos de atuação? Eu primeiro vou comentar, acho que em números absolutos, dos vereadores reeleitos, eu acho que a gente foi que mais subiu a votação, em números absolutos, não em percentual. Sim. Isso, de novo, traz uma responsabilidade. Fui líder do PTB nos últimos 3 anos aqui na Câmara. Exerci a liderança do governo por 2 vezes. Existe uma ideia do presidente Agostinho de manter a nossa liderança do partido na Câmara, até porque os 2 vereadores que se elegeram do PTB são vereadores de primeiro mandato. Precisam ter um ano, pelo menos, de convivência
com os outros vereadores para poder desenvolver desempenhar uma função tão importante quanto a liderança do partido. Isso depende muito, se nós vamos aumentar a nossa área de atuação em relação à defesa do governo ou discussão de matéria, isso depende muito do PSDB, né? Afinal de contas, o PSDB foi quem elegeu o maior número de vereadores, elegeu a prefeita, então tem que esperar uma definição da prefeita e do seu partido. Agora, a gente está muito tranquilo quanto a isso, nunca foi uma obsessão ser líder do governo, nunca foi uma obsessão ter um posto maior. A gente está bem tranquilo, vamos continuar com a nossa luta, vamos continuar com o nosso posicionamento, principalmente, e as coisas que porventura aparecerem para o nosso mandato, aí a gente vai pensar com carinho. E com o eleitor? Com o eleitor a gente pode se encontrar daqui a 2 anos, mais uma vez. Existe uma possibilidade forte a gente concorrer na eleição de 2018. A gente já recebeu telefonemas de pessoas do partido da executiva estadual. A gente tem um acordo partidário em que o mais votado poderia escolher o seu caminho. Então, mas isso tem que se conversar, né? Isso a gente tem 1 ano aí para aprontar toda essa questão e poder conversar com o partido tanto em nível municipal quanto em nível estadual para poder amadurecer a ideia de uma candidatura a deputado. Enquanto isso, segue com a mesma linha de atuação junto ao eleitorado? Ah, sim, com certeza. A gente não pode nunca abandonar a base, a gente tem que continuar indo nos mesmos lugares que íamos, a gente tem que continuar convivendo com as mesmas pessoas que convivíamos, porque tu sai fortalecido para qualquer eleição se tu tiveres uma base forte. Foi isso que nos fez aumentar a nossa votação e é isso que vai fazer com que a gente vá bem em qualquer eleição que a gente concorrer. Manter a base, continuar indo nos mesmos lugares, não muda nada a nossa vida, só aumenta mais a responsabilidade pelo grande número de votos que tivemos nessa eleição. O senhor mencionou 2018 e justamente um dos problemas que a cidade acaba sofrendo é com a pequena representatividade que tem, né, tanto na Assembleia Legislativa e a inexistente hoje no próprio Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados. E muitas vezes o vereador tem que procurar as bases partidárias, os partidos com afinidade, para conseguir suprir esta escassa ou pequena representação junto aos setores públicos, né? Para conseguir captação de recursos, aprovação de projetos e por aí afora, né? Por isso o senhor acha importante que os partidos passem a discutir isso nesses próximos 2 anos? Na verdade, a gente já vem conversando com alguns partidos próximos à nossa atuação, né? A gente já conversa com vereadores de outros partidos, a gente já conversa com amigos de outros partidos, e isso vai fazer parte, sim, da decisão final. A gente só tem que amadurecer. Na verdade, é muito cedo para se falar, mas é um indicativo forte. Depende também da família, depende também dos amigos, depende de um apoio muito forte, porque quando tu é candidato, assim, numa situação dessa, que envolve um estado inteiro, uma eleição grande, tu acaba te expondo bastante, né? E aí não faltam aqueles que vão falar mal, que vão questionar alguma posição adotada dentro da Câmara. Então a gente tem que estar bem preparado, com a cabeça bem tranquila, bem boa, porque o desafio é grande. O que nos cabe agora, Edson, é poder representar muito bem nesse primeiro ano e nesse segundo ano os 3.277 amigos que nos emprestaram apoio para renovar o nosso mandato. A eles eu digo, vamos lutar até o fim com todas as nossas forças. Como é que o senhor imagina que vai ser o tamanho do PTB nos próximos 4 anos na administração municipal, com todos estes fatos positivos que acabaram acontecendo em torno da sigla? Olha, o PTB naturalmente se cacifa a ter o próximo candidato a prefeito, né? For ver a evolução do partido, a participação do partido no governo Eduardo, a participação que o partido vai ter no governo da prefeita Paula, nada impede que o partido sonhe em ter o candidato a prefeito na próxima eleição.
Agora, a gente depende também da questão partidária, são 12 partidos que fazem parte da base de apoio, a gente tem que ter um cuidado para poder conversar, se relacionar bem com os outros partidos. Agora, não é errado dizer que o PTB possa ter candidato na próxima eleição. É cedo? Claro que é cedo. Agora, numa leitura geral, o PTB, tanto é que se seguir a linha do prefeito Eduardo, a prefeita Paula, em tese, não deve concorrer à reeleição, porque também é contra, já falou várias vezes. Então, o PTB teria aí uma chance de poder indicar o candidato a prefeito na próxima eleição. Isso não é proibido sonhar, o PTB está muito tranquilo em relação a isso. Eu tenho uma relação muito próxima com o presidente do partido e a gente pode ver. Agora, que o PTB é um exemplo de partido que acreditou na base, trazendo o Reinaldinho, trazendo o Barriga, trazendo o Velocino, trazendo pessoas que a gente sabia que iam ajudar, o secretário Thiago Bintin, pessoas que fizeram voto para a legenda, foram muito importantes na somatória dos votos para que se elegessem 3 vereadores. Isso foi muito bem construído pelo PTB. Então, as pessoas hoje em dia falam, eu voto na pessoa. Claro que eu voto na pessoa. Mas a gente tem que respeitar muito a atuação do presidente do partido e do partido. O senhor falou de secretário, e agora a gente pode falar abertamente, porque não foi apenas um convite. O senhor teve mais de um convite para assumir alguma pasta na administração do prefeito Eduardo Leite. E achou que não era o momento, ou não era que a sua presença no legislativo era mais importante que estar frente a uma secretaria. Considera que a decisão realmente era correta naquele momento? Foi correta, sim. Foi correta porque o prefeito Eduardo montou o seu governo passado, de uma maneira que o secretário às vezes ficava engessado a 1, 2, 3 pessoas que atuavam diretamente no passe municipal. Parecia que apertava um pouco. Isso que eu estou falando depois da eleição, claro. Uma liberdade que tem com o prefeito Eduardo. E se tu me perguntares, Edson, se eu seria secretário, absolutamente não. Nesse momento, não. A política é uma coisa dinâmica, ela pode mudar daqui a pouquinho. Agora, hoje não existe a menor possibilidade de eu ser secretário de nenhuma pasta. Até porque o PTB tem no seu quadro pessoas qualificadas a assumir qualquer pasta aí, porventura venha a ser oferecido ao partido. E que o novo mandato o senhor segue, já definiu, já pensou em, vou começar com pautas, com temas de defesa, ou ainda não deu para pensar? Que linha o senhor vai adotar nesse novo mandato? Deu para pensar. Primeira coisa que a gente fez foi sair às ruas de novo. A gente até publicou na nossa página do Facebook. A gente saiu às ruas para agradecer os votos. E ainda estamos fazendo isso. Pretendemos concluir até o fim do mês de outubro, início de novembro. Vamos em todos os lugares que a gente passou agradecendo. Segundo, defender a infraestrutura. Acho que esse é o grande problema que enfrenta a nossa cidade. Se tu disser que na saúde tem problema, claro que tem. Se tu disser que na educação tem problema, claro que tem. Agora, cidade com 300 quilômetros de valetas a céu aberto, isso é um problema que a gente tem que atacar com severidade, e eu vou fazer de tudo para ser essa relação das pessoas que precisam tapar o seu esgoto com o governo e com o Poder Executivo que precisa atender essas pessoas. Se o caminho disso aí for a PPP, eu sou favorável. Não adianta vir me vaiar aqui 300 pessoas, porque não vão mudar meu voto. Eu tenho posição. E se a resolução do problema de infraestrutura da cidade passar pela PPP, eu já voto sim agora. Que deve ser um dos primeiros temas que, pelo menos, o governo indica que vai retomar na Câmara a discussão, né? Eu volto a dizer, se for o primeiro tema, já tem meu voto. Certo. Até porque durante o próprio processo eleitoral, a candidata que agora eleita prefeita Paula disse que este seria um tema mantido no governo, né? Acho que de novo, a gente tem um problema muito grave de esgoto de valeta a céu aberto. Se for a PPP a saída para resolvermos esse problema, vamos votar em seguida. Perfeito. Duque de Caxias. Está ficando bem boa, né? Eu sei que para quem tem uma base no Fragata, e mesmo que tenha tido esse aumento de votação e uma votação expressiva em várias regiões da cidade, uma transformação importante, né? Muito importante.
só tem um reparo a fazer e a gente tem que fazer porque a gente é morador do bairro. E não só morador do bairro, a gente vive a vida do bairro. A obra tem que andar com um pouquinho mais de celeridade. Não só a Duque de Caxias, a Salgado Filho, a João Jacobani, eu não vejo por que não liberaram ainda. Esse tipo de obra tem que acontecer assim, ó, de maneira rápida, porque as pessoas não podem mais esperar ou passar por problema de engarrafamento. Já deu até acidente. Então tem que andar com mais rapidez, eu vejo. E as ruas adjacentes, não adianta tu arrumar a Duque de Caxias e deixar a Otávio Peixoto, a Afonso Pena, a desembargadora André da Rocha, a Conselheiro Brusque, a Gervásio Alves Pereira, todas elas com uma situação ruim ainda. Então, tu tem que dar uma atenção geral ao bairro. Isso que a gente comentava. O senhor reconhece, lidera, mas também faz as ressalvas quando elas são necessárias também. E assim eu farei por todos os mandatos que eu participar. Vereador, cumprimentos mais uma vez pela votação, muito obrigado pela presença. Eu queria só fazer À vontade, Eu queria dar os parabéns à TV Câmara, que fez a cobertura da eleição. Eu não pude acompanhar no dia, mas eu vi toda a reprise. Queria dizer que a TV Câmara, ao longo desses 4 anos, teve um papel fundamental na divulgação do trabalho dos vereadores, em tudo que envolvia os 21 vereadores, inclusive com sugestão de pauta. Várias vezes tocou meu telefone o Edson Luiz dizendo: vereador, vamos fazer tal pauta lá. E isso é importante, porque isso dá visibilidade ao trabalho. Porque hoje em dia é muito fácil dizer que vereador não faz nada, vai lá e ganha um salário alto e não faz nada. Não. Para quem quer trabalhar, tem trabalho. E a gente trabalha bastante. Se não fosse assim, a gente não teria aumentado a nossa votação. E eu não poderia sair daqui, Edson, sem dizer que a base de todo o sucesso ou de toda a vitória de um homem é a família. Então, eu mando um abraço para minha esposa, que estou casado há 18 anos, meu filho, que tem 17 anos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, que me dão todo o apoio. É muito importante ter a família, porque quando tu recebe uma crítica ou tu é destratado por alguma situação, tu tem na família o teu suporte fundamental. Então, a todos, eu queria deixar o meu grande abraço, meu agradecimento. Vão me visitar no Fraganete, Rua Conselheiro Brusque, número 41. Está mantido o Fraganete? Está mantido o Fraganete. Vem aqui na Câmara, nos visita Gabinete 28. E se não vier aqui ou no Fragata, eu vou até os meus amigos. Muito obrigado a todos. E diríamos que esse time que está ganhando, pelo menos a base do time do vereador Anderson Garcia, que foi equipe, foi mantida durante toda a legislatura. Eu acho que eu fui o único vereador que não demiti ninguém da minha equipe, e todos serão mantidos. Eu me dou bem, eu costumo dizer, para encerrar, que nós fizemos um levante no Fragata, de uma gurizada que está toda aqui colocada, e que são trabalhadores e incansáveis nessa questão. Todos que trabalham comigo representam bem a nossa cidade, em qualquer lugar que for. Muito obrigado mais uma vez, vereador Anderson Garcia. O programa Entrevista fica por aqui. Retornaremos uma próxima oportunidade. Um forte abraço a todos e até lá.